Shalom, queridos, seja muito bem-vindo à nossa Casa do Caminho. Mais um momento aqui onde nós vamos aprender um pouquinho mais sobre tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós na Paraxá. E estamos estudando aqui em Gênesis, e isso tem sido muito importante, porque no Shabat nós vemos aquilo que é da semana. E agora, durante a nossa escola, a gente vai detalhando isso. Estamos em Gênesis. Tem um retorno aqui. Aí tá, só um pouquinho, então um retorno aqui. Aqui. Tinha um retorno aqui, era no celular, já está sendo resolvido. Então nós vamos estar dando continuidade na Paraxá de Gênesis e detalhando cada aspecto das Paraxás num todo. Isso se chama nível Peshat. É o nosso desejo aqui que você não fique mais preso a um sistema religioso de ensino, onde você analisa apenas aspectos temáticos da palavra de Deus, mas que você se aprofunde naquilo que o Eterno entregou para nós, que são as porções semanais que você pode estar crescendo e desenvolvendo. Você vai conhecer a profundidade da palavra, e nós já estamos nesse processo aqui, e estamos a recém na primeira Paraxá, que é Bereshit. Hoje nós estamos entrando na quarta aliá. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se prepare para um novo tempo de conhecimento. Na última semana nós tivemos uma imersão, então nós não tivemos a nossa aula da forma aqui, nesse desenvolvimento. Mas hoje nós damos continuidade. Eu quero orar com você e já vamos iniciar então esse nosso estudo, porque hoje tem muita coisa boa para nós desenvolvermos aí. Pai, em nome de Yeshua, nós te louvamos porque nessa manhã, aprove ao Senhor que nós estivéssemos juntos para mais um estudo da Tua Palavra. Que haja sobre o Teu povo uma unção de conhecimento, sabedoria, entendimento, para que a Tua Palavra não volte vazia, mas cumpra o propósito para o qual ela é determinada em cada coração. Pai, amplia o nosso conhecimento e nos prepara para o tempo do fim, porque sabemos que muitas coisas vão mudar na sociedade e na história do mundo, mas a Tua Palavra é imutável. E aqueles que estão debaixo da Tua Palavra também estarão protegidos por aquilo que o Senhor já determinou. Nós confiamos em Ti e colocamos toda a nossa expectativa em Ti. Oramos em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos lá, então. Quarta aliada para Bereshit. Vamos ver, vai aparecer aí para vocês quantas pessoas nós estamos. Aí, apareceu, certinho. Bem-vindos ao estudo da quarta aliada para Bereshit, que abrange Gênesis 2, 4 a 3, 21. Essa sessão nos leva a um nível mais íntimo da narrativa da criação, focando na formação do homem no Éden, nos mandamentos e, infelizmente, na queda e suas consequências. Nós vamos ver aqui algumas situações. Vamos explorar os pontos-chave para uma compreensão didática e profunda. Então vamos lá. Gênesis 2:4. Uma nova perspectiva da criação. Então, está lá na leitura aqui, essa leitura é uma leitura específica, né, de um texto traduzido direto do hebraico. Essas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criadas, o dia em que Deus fez a terra e os céus. Então, gerações é a palavra toldot, deriva da raiz yalad, que significa gerar, nascer. Pode ser entendido como descendência no sentido humano. Eventos históricos. As coisas que foram produzidas ou se desenvolveram durante a criação do céu e da terra. Aqui refere-se aos desdobramentos da obra criativa. Hashem, Deus, Elohim. Essa é a primeira vez que o nome pessoal de Deus aparece. Então deixa eu dar uma pausa aqui para dar uma explicadinha. Então o que está acontecendo aqui? Essas são as gerações dos céus e da terra. Não é apenas uma situação de ser criado no aspecto de existência, mas está falando aqui, nesse texto, que Deus gerou, e falando também do aspecto de descendência. A palavra aqui, gerações, vai aparecer várias vezes, e também no sentido da descendência humana.
Não é especificamente aqui, mas quero dar uma pincelada para você entender. Algumas pessoas têm dificuldades de compreensão dessa nova fase interpretativa que a igreja está passando, que é voltar para os originais do hebraico e o conhecimento judaico. Por exemplo, se Deus fez gerações de coisas, então ele já desenvolveu todas as vidas da Terra, antes mesmo delas nascerem. Falávamos ontem um pouquinho na Paraxá, semanal, a respeito das coisas celestiais, que Yeshua tinha essa compreensão total, que as almas todas foram criadas num único momento. Todas as pessoas que existiram, que existem e que virão a existir, elas foram geradas no ato da criação, soprados num único sopro pelo próprio Deus. Então não tem algo se reinventando, se criando novamente. E então quando a gente começa a analisar que houve gerações do céu, gerações da terra, as gerações de tudo que poderia existir foram criadas no ato único que o Eterno fez. Então só para você entender aí por que que vem essa palavra de geração aqui, geracional, e não apenas no aspecto de criar os céus e terras, mas as gerações do que viria também já foram prontas ali. O tetragrama que aparece ali para nós é o nome próprio de Deus revelando sua essência de vida e existência. Por respeito, não o pronunciamos, usamos o substituto Hashem, que significa o nome, ou eterno, conforme 3 João 7. A combinação de nomes. Segundo Rashi, que é um rabino que interpreta, tem uma interpretação da Torá, ele, quando ele fala aqui, né, que quando o nome de Adonai, associado à graça e misericórdia, conforme Êxodo 34, 6 a 7, e Elohim associado à justiça. Aparece junto Hashem, que é Deus, que domina e julga tudo. Então, quando aparecem essas duas expressões, que é o nome dele mais o Elohim, ele está falando sobre justiça. Então, você consegue perceber que Elohim não é o nome, mas é uma função, vamos dizer assim, a gente já estudou sobre isso, já comentamos, que é como se fosse um título de autoridade. Então, Adonai Elohim. Quando fala Adonai ou Hashem, eu estou falando do tetragrama para não pronunciar, né? Então, quando aparece junto no hebraico esses dois nomes, está falando de algo desempenhado pelo Eterno. Então, o que ele está falando aqui, aparecem juntos significa Hashem, que é Deus, domina e julga tudo. Tá? Então, nesse texto aparece aqui, né? No capítulo 1, Deus se apresenta com seu atributo de justiça, Elohim. No capítulo 2, ao se aproximar mais, ele se revela com o seu nome pessoal de misericórdia. Isso nos ensina que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais conhecemos o seu amor. Quem estudou comigo Apocalipse ou Gênesis, outros momentos, lembra que eu fazia você circular enquanto às vezes aparecia o nome Deus na Bíblia? E daí aparecia 32 vezes na Bíblia, que tem uma tradução correta, que fala sobre os 32 caminhos da criação. Esses 32 caminhos apresentam essas duas perspectivas. O primeiro aparece como Deus, e depois aparece como, aqui no caso, Elohim, depois aparece o nome dele, que é Adonai, né, que é o tetragrama. Então é mais do que uma expressão até que a gente usava, né, que ele não é o Senhor Deus, aparecia escrito, né? Que é Senhor Deus é a tradução que ficou na nossa Bíblia. Primeiro aparecia Deus, que é Elohim, no capítulo 1. Depois aparece Senhor Deus. Você pode conferir isso na tua Bíblia aí, no primeiro capítulo e segundo. E qual é a diferença disso? Quando aparece apenas Deus, está falando do seu atributo de justiça, um Deus eterno. Daí, agora, Adonai é o nome dele. Adonai para nós é traduzido como meu Senhor, mas é uma substituição do tetragrama que nós utilizamos. Então, o que a Bíblia está ensinando aqui? Essa diferença, obrigado, filho. Essa diferença de dois nomes aí, acho que é bom você pegar a tua Bíblia aí para não ficar confuso no que eu estou explicando aqui. Porque talvez eu estou falando e você está dizendo, tá, o que ele está falando? Vamos lá para o texto de Gênesis, capítulo 1.
Ó, vai aparecer assim, no princípio criou Deus, e depois no verso 2, o Espírito de Deus, verso 3, e disse Deus, verso 4, e viu Deus, no capítulo 1 de Gênesis. No Gênesis. Estão conseguindo acompanhar na Bíblia de vocês aí? E daí no 5, e Deus chamou o dia de luz, e Deus, sempre Deus. Esse Deus que aparece escrito no capítulo 1 aqui, é o nome Elohim. Tá? No capítulo 2, vamos passar para o capítulo 2 aqui para você ver a diferença. Na tradução Almeida Corrigida Fiel, vai aparecer assim, no verso 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, e no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Agora mudou para Senhor Deus. Senhor Deus para nós tá traduzido aqui. Tá na tua Bíblia assim também? Viram a diferença? No primeiro capítulo era só Deus, e no segundo capítulo agora está falando de Senhor Deus. Aparece isso para vocês? Quem está ao vivo aqui pode sinalizar para mim. Viram aí, né? Então, o pessoal da online, tem como colocar eles aí para mim? Eu tenho que virar hoje aqui que o meu retorno não funcionou. Tem que olhar para vocês aqui para trás. Deixa eu ver. Estão conseguindo ver aí certinho a diferença? Quando eu estou de costa aqui, equipe, tem uma câmera do fundo, né? Que vocês podem me colocar de frente para eles, para não aparecer minha nuca brilhosa aqui, né? Como está aparecendo para eles ali. Né? Obrigado. Agora pode baixar também. Isso. Aí vocês podem ver meu rosto, né? Maravilha. Estou conversando, a gente se entende. Vocês conseguiram ver essa diferença aí? No capítulo 1, Elohim, e agora de Adonai, como Elohim também. Então, ele é Senhor, não significa na tua tradução da Bíblia aí que é Senhor Deus apenas. Está falando de uma expressividade maior e profundidade de relacionamento, é o que nós vamos ver hoje. Então, todos os deuses que aparecer escrito aí no capítulo 1 e 2 vai somar 32. São os 32 caminhos da criação, que também a gente estuda isso aí de forma profunda. Vamos voltar então aqui. Ainda bem que tem rodinha isso aqui. Capítulo 2. Ao se aproximar mais, ele revela como seu nome pessoal de misericórdia. Isso nos ensina que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais conhecemos seu amor. Então, olha só. Primeiro, ele revela como um Deus, com a sua autoridade, cria tudo. Depois, como o nosso Deus, com seu próprio nome, ele fez as coisas. Gênesis 2:7 é a formação detalhada do homem. Então, Hashem, Deus, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem era uma alma vivente. Formou Vayetzer, a palavra no hebraico. Observe a grafia apicular. A palavra Vayetzer, aqui tem duas letras Yud, que são os dois Ys transliterados aqui para nós. Enquanto se refere à formação dos animais, no versículo 19 tem apenas uma. Interessante isso. Quando no verso 7, quando fala da formação do homem, tem dois Yud. Filho, pega aqui, por favor, aqui. E nos animais tem apenas um. Uma diferença peculiar. E tu sabe que a palavra Yud significa mão no hebraico. Quer dizer, talvez você não saiba, mas a palavra Yud no hebraico significa mão. Então parece que Deus colocou duas mãos aí para fazer o homem, né? Olha aí. Segundo o Midrash, o Rashi, isso indica que o corpo humano teve duas formações ou inclinações, certo? Agora, eu falei aqui que Deus colocou as duas mãos, né, num sentido alegórico, né, expressivo da formação. Mas por que tem dois Yud? Porque o corpo humano teve duas formações, ou inclinações. Uma para o mundo e outra para a ressurreição dos mortos. O corpo humano foi preparado para ressuscitar como uma semente. Virar mais pra cá? Tá naquela lá? Ah, por causa do sol?
pode falar, estamos ao vivo aqui, a equipe me ajudando. Só que daí vamos colocar naquela câmera? Tá. E ainda tem como ir um pouquinho mais para trás aqui, deixa eu ver. E o sol tá pegando na moleira aqui, meus irmãos, e tá até aquecendo, já tá dando até coceira aqui, né? Pessoal, tá tudo certo aí? Som. Tá. Então, segundo o Midrash, essas duas inclinações falam aquilo que a gente fala Yetzer Hará, e agora eu esqueci o outro nome em hebraico. A inclinação para o bem e a inclinação para o mal. E também fala aqui do corpo humano e do corpo para ressuscitar. Duas letrinhas do hebraico mostram como nós somos feitos. Uma semente na terra e uma semente para a ressurreição. Isso está muito claro lá em 1 Coríntios capítulo 15, falando que um é o corpo físico e outro é o corpo espiritual. E nós vamos ter ambos. Isso já foi revelado lá em Gênesis, queridos. É isso que nós precisamos aprender. Olha a profundidade. Lembrando que isso aqui, né, para o judeu, isso aqui que nós estamos aprendendo hoje é o básico. Isso é o infantil, né? É a coisinha mais rasa que você vai aprender. Tanto que não é nem considerado, eles falam que isso aqui é a literalidade da palavra. Não sei como é que você está se sentindo por aí, mas eu com essas falas me sinto... Hatov, obrigado. Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Então, se isso aqui é o raso, nós não tínhamos nem molhado os pés ainda, meus irmãos, para ver como é que a coisa está. E daí a gente acha, né? E eu vou falar isso com a sinceridade do meu coração. A gente faz uma faculdade de teologia e sai de lá se achando o teólogo, né? Que sabe tudo de Bíblia, que eu entendo, compreendo os significados transcendentes. E aí tu vê assim, ó. Quem aí já tinha ouvido falar, pode colocar aí o retorno. Deixa eu ver só a cara do povo aí, que eu gosto de ver às vezes. Se eles estão na mesma frequência, eles vão ficar assim meio. É você que está aí conosco. Como é que tá aí, meu irmão? Viu? A gente não molhava nem os pés ainda, a gente estava achando que estava sabendo tudo, né? Alguém já tinha ouvido falar aqui sobre essas duas formações? Falar sobre isso aí? Meu Deus do céu, nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. Então, que Deus fez um corpo, o homem já foi criado com uma intenção para o bem e para o mal. Isso eu já sabia, já tinha explicado. Agora, saber que um era o corpo espiritual e outro o corpo físico. Meu irmão, isso é muito profundo. E isso aí, para o judeu, é a papinha, é mamão com açúcar. Então, por isso que a gente tem que voltar para as raízes da fé e começar a estudar a Bíblia, né? Porque a coisa tá feia, meu irmão. Eu não sei você, mas eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha. Mas vamos lá. Eu preciso do microfone aqui, equipe, por gentileza. A pergunta do pastor Jair ali, eu quero que a Neuza responda, porque ele vai pegar o microfone para te falar certinho ali. Como é que é? Tá, quem sabe faz ao vivo aqui, né? O que houve? Ah, tá, só um pouquinho que o pessoal não tá vendo. Agora tá? Ensino para nós aí que estamos aprendendo que quando o nosso cérebro é exposto a um conhecimento, ele não volta mais atrás, né? Ele expande e não volta mais. Tá. Digamos, nós estamos sendo expostos a esse conhecimento, então, na verdade, nosso entendimento vai mudar. Então, pensando assim, ó, quer dizer que a igreja normal, ela não foi exposta a esse conhecimento ou as pessoas não querem, não aceitam esse conhecimento? Mas tá, deixa eu passar o microfone para Só mim. essa questão dessa explicação se tem algum fundamento científico sobre isso, dentro daquilo que você sabe sobre a expansão da nossa. Acho que foi Einstein que falou isso, né? Que era tipo um paraquedas que quando abre não pode fechar mais. É. Só fala alguma coisinha, Neuza, para nós aí Sim, você. tem a ver sim, a questão da neuroplasticidade, né? O nosso cérebro ele é neuroplástico, então tudo que você oferece cria caminhos novos no cérebro, fazem sinapses novas. Então,
E daí uma questão que vem disso que o pastor Jair falou é a capacidade que nós temos, né? Os cientistas, né? Dizem que a nossa diferença do animal é que nós pensamos sobre o que pensamos. Se a gente fosse usar essa frase, né? Então, é a metacognição também. Então, à medida que muda o teu cérebro, que você faz uma nova conexão neural, você está fazendo uma possibilidade no teu cérebro de mudança, e o cérebro, sim, ele aumenta de tamanho. Todas as vezes que nós aprendemos alguma coisa nova, ele muda de tamanho, ele tem novas conexões, as sinapses nunca mais vão ser as mesmas, e você começa a fazer caminhos novos no cérebro. Então, é isso que a aprendizagem faz, né? A aprendizagem faz isso, cria novos caminhos e te dá a possibilidade de metacognição. Você começa a pensar sobre o que não pensava, começa a trilhar novos caminhos para isso. Então, realmente, nós nunca mais vamos voltar. E se você voltar, é porque você vai ter que fazer um caminho de ler muito material antigo, de ver material velho de novo, e eu acho que ninguém vai querer isso, né? Porque Deus está abrindo possibilidades de regeneração no nosso cérebro, né? Então, aproveitemos. Olha só que interessante isso que a Neuza falou aqui e o pastor G perguntou. Não se trata, então, da não exposição apenas, ou a falta de conhecimento que a Bíblia fala, que o meu povo perece por falta de conhecimento. A igreja, de fato, não apresentou, isso aqui não foi apresentado, porque toda a literatura judaica foi demonizada nos círculos acadêmicos e teológicos. Tudo aquilo que é falado como judaico, ou é cabalista, maligno, bruxaria, esse é o entendimento cristão dessa vertente. Só que as chaves do conhecimento da palavra, que nós estamos vendo aqui, é o que faz o que a Neuza acabou de explicar cientificamente aqui dentro do aspecto que a Torá fala a mesma coisa. Quando Paulo está falando insistentemente para que você possa estar renovando a sua mente, é criar esses novos caminhos. A renovação da mente, deixando as coisas que para trás ficam, Paulo falando também, prossigo as que diante de mim estão, você está fazendo uma nova caminhada, um novo entendimento que muda a nossa visão e muda o nosso comportamento. É muito mais associado. Hoje pela manhã apareceu para mim, eu estava olhando no Instagram, e apareceu para mim um vídeo falando sobre o budismo, né? E o pessoal falando que o budismo, o rapaz foi lá para a China estudar, na verdade, não sei se é budismo que chama, no sentido total a palavra, mas ele foi estudar num templo Shaolin e aprender uns negócios lá, e de artes marciais, dele falando que enquanto todo mundo está aprendendo a ser vítima no mundo, a China está preparando o povo para um outro sentido. Para ser guerreiro, né? Então, ele começando a dizer que, na verdade, a religião ela deve expressar que olha o princípio por isso que atrai as pessoas, porque as pessoas, por mais que você ache que não, isso se chama doutrinação. As pessoas não querem ser vítimas, elas são doutrinadas para ser vítima. Ninguém quer ser vítima na sociedade. E aí ele dizendo assim, e aqui todo mundo treina, e mostrando o treinamento desde criança, e ele botando vídeos, e mostrando ele treinando e lutando muito bem já, né? Um brasileiro lá, um jovem brasileiro que está lá, dizendo assim, ó, na verdade não existe. A verdadeira religião é a autorresponsabilidade. Você para de terceirizar as coisas para os outros, a culpar os outros, a não querer, e você começa a ter disciplina, porque o que falta na nossa vida é disciplina. Você não conquista as coisas por falta de disciplina, por falta de não sei o que lá, porque todas as coisas passadas que as suas vivências, não pode ser culpabilizado ninguém. É a tua responsabilidade. Então, ele começa a falar sobre isso. Uma chamada daquelas assim, meu irmão, é 2 e 3, se eu não tivesse, não, eu aceito. Tá melhor que os apelos do que a gente fazia na igreja evangélica. É 2 e 3, assim, não, eu levanto minha mão, deixa eu viver isso aí também. E aí ele falando assim a respeito disso. Isso é a filosofia do budismo. Esse é o entendimento da fé pura e da religião, não sei o que lá. E daí olhando assim, mas olha como vou usar, o Robson não está aí hoje, mas usar a frase dele, né? Como o diabo é encardido, né? O Robson sempre fala isso. Porque ele trabalha princípios da Torá. Isso não é budismo, irmão, isso é Torá. Torá é você olhar, retificar tuas midotes, já falamos sobre isso, escrevi um livro sobre isso, que são os teus temperamentos, não os temperamentos naquela análise mais filosófica e psicológica, mas é você refinar a sua vida
e tomar a autorresponsabilidade. E Yeshua fala que quem quiser ser meu discípulo, a primeira coisa que tem que fazer é negue-se a si mesmo. É negar a si mesmo. Só que a gente não entende nessa perspectiva. A gente fica, eu tô olhando para essa câmera aqui, eu tô certo, Alexandre? Não sei se eu tô olhando para o lugar certo. Acho que eu tô. Aí, ó. Fica nessa câmera da frente aqui, por favor. Eu sei que o meu perfil é muito lindo, mas é melhor ficar de frente assim. Olha só. Você está entendendo o que isso está falando para nós? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Não é uma filosofia nova. É um entendimento impraticável no meio cristão. Porque no meio cristão tem um substituto. Exato. A minha esposa diz que as teorias humanas tiraram Deus do centro e colocaram o homem. Então o homem resolve todas as coisas, certo? Tá. Mas quem que resolve todas as coisas para nós? Também é um homem. Só que o homem não é você. O homem que resolve é o filho do homem. É Yeshua. Então, há aí uma confusão nesse aspecto de conhecimento. Teria muita coisa para falar aqui, mas só para você entender, nós não estamos inventando uma nova religião. Pelo contrário, nós estamos resgatando aquilo que nos foi dado, aquilo que nos foi roubado. Porque se as filosofias orientais, e sejam elas quais forem, estão trazendo resoluções comportamentais, isso não difere da Torá. O problema é que o cristianismo disse que você tem que jogar na cruz todo o teu passado, todo o teu presente, todo o teu futuro. É errado. Yeshua fez algo por nós. E agora, o que você está fazendo por ele? O que você está fazendo por você? Uma coisa que eu conversava um pouquinho antes com o pastor Jair, antes de nós chegarmos aqui, antes de nós iniciarmos aqui, a sociedade não está preparada para o mundo vindouro. Ninguém está pensando no mundo vindouro. O pessoal só pensa nesse momento e agora. Mas nós não podemos nos preocupar, porque quando o céu vier, vai ser tudo perfeito. Que céu, meu irmão? E a retificação do mundo. Ah, isso é coisa de judeu, nós não vamos retificar, essa terra vai ser destruída. Deus vai destruir tudo e vai fazer um novo céu e uma nova terra. Não é isso que a Bíblia diz. Então tu está tão preocupado com viver tua vida que tu esquece de viver, de modificar o teu entorno. Começando por você. Você modifica o teu entorno. E modificar o teu entorno não é um discurso, não é uma nova religião. Modificar o teu entorno são as tuas ações, que precisam estar retificadas antes. Porque se você continua agindo errado, tudo que você tocar vai ter... Como é que é? O nome do cara, aquele que tocava e virava tudo ouro. Midas? É toque de Midas. Já ouviu falar isso na filosofia? Então, assim, querido, tem gente aí que tem o... Eu tenho uma expressão que eu acho muito horrível, né? Que o pessoal fala nos relacionamentos. Fulano tem dedo podre. Já ouviram falar isso aí? O dedo podre. Tudo que aponta, só não consegue encontrar a podridão. Então tá muito crente aí, meu irmão, que tem esse toque também que, se ele não retificar, tudo que ele tocar, vai... Escuta isso. Tudo que você tocar, tudo que você tocar no aspecto, tudo que você gerar, tudo que você movimentar, vai carregar o teu DNA. Não sei. Ah, sim. Midas e Midas. Olha só. Se você tocar em alguém, é que nem lepra, meu irmão. Em quem você tocar, aquilo que você carrega, você transfere. Se o teu DNA não é o DNA de Yeshua, modificado, tratado, restaurado pelo poder da sua Torá, você vai continuar transmitindo deficiências. Amo o aspecto da visão celular que nós vivemos e isso carrega uma identidade. Mas muitas pessoas não querem carregar a identidade do machismo, eles querem carregar a sua própria identidade e fazer discípulos para si mesmo. Por isso que dá brete, por isso que dá problema. Por isso que as coisas acontecem aí de uma forma que não, às vezes não conseguimos nem consertar. Porque não é o quanto de você entrega, é o quanto de Deus você carrega. Ah, eu quero entregar tudo de mim. Mas quem disse que você tem algo bom para entregar? Agora, se você tem da parte do Eterno, você carrega muito dele, você não precisa nem querer entregar nada para ninguém, porque você é como uma lâmpada. Lembra que Yeshua falou?
Portanto, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, as suas boas obras, aquilo que você carrega de Torá, aquilo que você vive em você, vai ser a luz do mundo. Você não é a luz do mundo porque você é um vagalume de Jesus. Vós sois a luz do mundo, porque quando você estiver cheio da Torá dele, incendiado pelo Espírito, o óleo é a Torá e o fogo é o Espírito, você vai brilhar e as pessoas vão se atrair para isso. Você já viu que até na natureza a gente consegue perceber uma coisa? Acende uma luz no meio do mato para ver o que acontece. Vai encher de mosquito correndo atrás daquela luz. Não que as pessoas sejam os mosquitos da tua vida, mas você vai brilhar e não precisa fazer esforço nenhum. A luz não fica dizendo, vem bichinho, vem bichinho. Ele simplesmente acende e atrai as pessoas. Vamos seguir aqui, queridos. Então, as duas, voltando aqui para nosso slide, as duas naturezas não, as duas formações. O homem é o único ser capaz de viver em dois mundos simultaneamente, o material e o espiritual. Por isso que a palavra mediador, mediúnico, médium, foi adaptado por certas religiões. Mas a expressão dessa palavra fala de quem você é. Você consegue viver, transitar em dois mundos. E se você não consegue compreender, a paraxá de ontem acho que foi uma das paraxás mais poderosas que nós tivemos até agora nesse ano. Porque te dá essa noção de quais são as vestes espirituais que você está vestindo. A conversa de Yeshua com Nicodemos foi uma conversa no nível Sod, apesar de que ele tentou trazer para o natural. Como pode o homem, sendo velho, voltar para o ventre da sua mãe? E aí Yeshua disse, não, você não consegue entender o que nós estamos conversando. Eu estou falando aqui das vestes espirituais. Quem você é? No palácio das almas, da onde você veio? Todo ser humano tem um propósito. E não é o propósito, Caleb, por gentileza. Não é o propósito que o coach ensina. Eu falei ontem isso, que o propósito do coach é legal, todo mundo vai prosperar e vai ficar rico para transbordar na terra. Isso é uma boa ideia, mas não é uma realidade, porque tem muita gente que quando vê dinheiro, a primeira coisa que ele se afasta é de Deus. Conheci pessoas que prosperaram muito e cresceram muito. E não vou dizer, não estou falando nem a nível de ser milionários ou bilionários, estou falando simplesmente de eles sair da situação precária que estava e esqueceram Deus. Não apareceram mais na igreja, não foram. Eu me lembro quando eu estudava para concurso, a igreja lá em Santo Ângelo, a Batista Nacional, ela tinha o culto de marcha, que chamava, né? Eram 7 sexta-feiras que tinha culto, onde você fazia um propósito. E os meus colegas participavam disso, a gente fazia o cursinho para ser militar, e eu também fazia o cursinho, participei de algumas marchas também, só que alguns deles passaram na ESA. E era o propósito deles. Só que depois que eles passaram, eles foram embora para fazer o estudo em Minas Gerais, e você que é mineiro aí, você conhece o lugar onde é aí, e Três Corações. E o que acontece? Nunca mais voltaram, fizeram o curso, nunca mais voltaram para Jesus. Se perderam. Deus se tornou um amuleto para as minhas conquistas pessoais. É o meu patuá, é minha mandinga, aonde eu conquisto o que eu preciso e está tudo bem, agora a vida que segue. Mais tarde, se eu precisar de alguma coisa, eu sei que Deus vai estar lá para me ajudar. E aí você faz todas as coisas para você mesmo. Você não pensa num todo e nas coisas que você possa crescer. Queridos, eu vou falar uma coisa aqui. Quantas pessoas tem na escola? Hoje está pouquinho, 226. Cadê vocês? Está frio aí também? O pessoal correu tudo aí da internet. Olha só, 226 pessoas. Como mais nós que estamos aqui também tá. Aqui também tá um terço do que vinha, mais ou menos. Acho que foi nós é por causa do frio aqui. Vocês talvez é por causa do horário. Mas olha só, as pessoas não conseguem pensar em projetos que beneficiem os outros, a não ser coisas que beneficiem a todos. Olha, deixa eu dizer para vocês. Nós temos aqui um prédio muito bom.
em termos de estrutura. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aí, ó, online, para pensar. A Ângela conhece aqui, quem mais que está aí que já veio aqui, conhece o nosso... A Ângela está ali, conhece o nosso prédio, aí tem mais pessoas, talvez só vi a Ângela aqui. O Rodrigo também estava aí, né? Conhece aqui, ali, ó. Então, olha só, a Rosana tá ali. Agora, quando você mexe, você aparece para mim. Aí vai ter todo mundo agora assim, né? Você aparece. Olha só. Eu também, olha aí, ó. Jeremias, ó, o pessoal está falando aí. Olha só, deixa eu dizer para vocês. Esse espaço aqui, ele é um espaço de 1.200 metros quadrados. Aqui dentro da igreja tem um... Vou falar para vocês aqui, ó, eu não estou... Quem me conhece, você já me conhece, então não precisa estar justificando nada. Eu não estou aqui gabando o que nós fizemos. Mas nós temos o maior auditório de Giruá aqui dentro. O maior auditório da cidade de Giruá é o nosso aqui. A capacidade. Agora, me pergunta se alguém veio aqui fazer alguma coisa nessa igreja. Não, mas não, misericórdia, isso aqui é santo. Como é que a igreja... Como que a igreja vai disponibilizar um tamanho disso aqui? Porque na santidade da... Tu pensa assim, meu irmão? Por isso que tu não retifica o mundo. Porque as formaturas da cidade deveriam acontecer aqui. E não em outros lugares. Os eventos especiais da cidade deveriam acontecer aqui e não em outro local. Eu não estou falando aqui em bagunça, em coisa... Deixa eu ver, daqui a pouco acaba o pau, eu estou fugindo da... Vão me avisando aí quando tiver. Eu estou fugindo da... Quando caiu, eu aviso, obrigado aí. Quem tem amigo para essas coisas. Eu estou indo para trás, está acabando o palco aqui. Mas olha só. Então podíamos fazer um evento aqui, ótimo. Agora tem salas ao redor aqui. Nós temos uma cozinha industrial aqui. Os banheiros são top aqui, né? Eu vou dizer assim, ó. Banheiro, tudo. Mas tem uma cozinha industrial. Cadê a pessoa para ter um projeto aqui, nessa cozinha? Mas essa cozinha é da igreja. É que tua cabeça é assim. Você não sabe fazer nada. Agora, se não for meu... Olha duas questões que nós temos com um problema aqui que nós precisamos de retificação. As pessoas pensam assim, eu não vou me envolver num projeto que não seja meu. Que eu não venha lucrar, que eu não venha ganhar dinheiro, que eu não venha fazer as coisas para mim. Porque tem que ser minhas coisas, meu. E aí fica ali uma sala, são 1.200 metros quadrados, que só se ocupa aqui no domingo de manhã e no domingo à noite. 6 dias parado aqui. Nós temos uma estrutura que dava para fazer aqui nesse espaço uma escola. Mas todo mundo já pensa, não, mas eu quero o meu dinheiro, eu quero não sei o que lá, eu quero ganhar bem, eu não trabalho para... Não, é que você não quer desenvolver. E já me informei, dá para fazer tudo isso aqui, organizar eventos e salas com sublocação dentro desse processo. É legal e pode ser feito. Pode ser feito várias coisas aqui dentro. Mas por que ninguém quer fazer? Porque as pessoas têm preguiça de pensar, de empreender e de viver. Aí os pastores têm medo de colocar pessoas dentro dessa área, porque vão dizer assim, se eu botar alguém aqui dentro, daqui a pouco ele vai me processar, vai dizer que não sei o que lá, vai dizer que é dele, vai dizer que tem direito nessa parte, por causa que a maioria do brasileiro pensa assim, queridos. Ele vê um ambiente desse aqui, e ele não suporta que alguém prospere, eles não suportam que alguém prospere sem querer tirar uma fatia da prosperidade que ele não botou um centavo ali dentro. Ele não vem aqui para fazer um projeto e desenvolver o bem social e transformar e retificar o mundo. Ele vem aqui para pensar, não vejo a hora de dar o golpe nesse pastor e tomar essa igreja dele. E já aconteceu 2 vezes aqui. 2 tentativas aqui, meu irmão. O povo teve a capacidade de tentar tirar a igreja de mim. Eu vou dizer assim, a minha igreja ninguém tira, meu irmão. Misericórdia. A igreja não é minha. Se a igreja fosse minha, podia tentar tirar de mim. Agora vai brigar com Yeshua, querido. Aqui, eu sou totalmente desapegado nesse propósito aqui. Eu sei que aquele foi muito suor, foi muita oração, foi muito trabalho e dedicação para conseguir o que nós temos. Mas se eu sair daqui, meu irmão, e Deus me levar para outro lugar, falando nesse sentido de desapego, Deus faz a mesma coisa ou melhor, querido. Se em Giruá, só para você aprender, se em Giruá, Deus nos deu uma condição de fazer isso aqui, movido pelo que Ele diz como propósito,
ter uma igreja nessa... Você que não conhece, você vai ver isso aqui, estrutura de cidade grande, queridos. Tem cidade grande que não tem essa estrutura aqui. Se Deus nos deu essa condição de fazer aqui, não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. Só que se em Giroá, que a gente conseguiu fazer o que nós fizemos aqui, imagina numa grande cidade o que Deus não poderia fazer. Se Ele quisesse fazer. Mas vamos falar na questão de proporção. Então, amados, o que nós precisamos é mudar a nossa mentalidade e entender que nós somos espirituais, mas nós somos físicos. E no espiritual, nós retificamos pelas nossas ações e cumprimento de Torá. No físico, nós retificamos cumprindo aquilo que é necessário para o bem social e do mundo. Não é ser aquela entidade social que vai distribuir comida de graça para todo mundo, não. É você trazer diferença naquilo que você está fazendo. Nós não podemos ficar pensando que entregar a cesta não é assistencialismo, é mudança. Vamos pensar uma cozinha industrial aqui. O que nós poderíamos fazer aqui? Nós poderíamos dar curso de culinária, curso de aquelas organizações de comida, né? Casca da batata, o talinho da cenoura, da beterraba, tudo dá para fazer. A mandioca, que é muito cultivada aqui por nós, é um rico de um alimento, a folha da mandioca que todo mundo põe fora. Arranca a mandioca e corta fora aquela parte lá de cima da folha. A folha é riquíssima. Então, ó, todas essas coisas poderiam ensinar. Oh, nunca tinha pensado nisso, apóstolo. Pois é, porque você não passa tempo para pensar. Você está muito preocupado com pagar suas contas, por resolver seus problemas matrimoniais, para saber se tua igreja está certa ou não está certa, para tentar sobreviver aí pagando teus boletos. E aí, quando tu vê, meu irmão, tu já está com 50, 60, 70 anos. E a vida foi. E você não fez nada. E aí também a gente aumenta, nós somos instigados, eu não estou brigando com ninguém, eu estou te ensinando coisas fortes aqui. Nós somos instigados diariamente pela TV, pelo marketing, pelo consumo, a comprar o que não precisamos. Para provar para alguém que não está nem aí para você, que você é alguma coisa. Ah, já fiquei mais iluminado, né? É. Vamos ver. Só um pouquinho aí, pessoal, vamos receber uma ajuda aí. Vamos ver. Ah, olha aí, ó. O que é a tecnologia? É que aqui eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui para cá. Porque pega a janela daí. Aí, ó. Que lá pegava a janela e daí eu não consigo ler. Tudo bem? Estamos aqui nessa... Na próxima vez vamos ter a inteligência de botar aqui em cima, né? Vejo que as profetas. Bota uma cortina, né? Tá, vamos providenciar essa semana aí, essa cortina. Então, meus irmãos, nós temos que ser mais assertivos. Aqui nós temos um espaço para um café. Eu sonho em ter um café. Ah, mas eu não gosto de tomar café, meu irmão. Não é tomar café, meu irmão. Tomar café, eu tenho em mercado, eu compro café e tomo em casa, meu irmão. O café que eu falo é um espaço para que você, em vez de sair da igreja e ficar barateando aí nem procurando algum lugar para fazer alguma coisa, você fique aqui. Porque tu tá em Giroá. Talvez você não saiba, mas tu sai de Giroá aqui a partir das 8 horas não tem mais nada. Aí acaba o culto. Não, tem alguns que vão até as 10. Mas é um que vai até as 10, na verdade. Então você sai daqui com fome, acabou o culto no domingo. Vai até as 10, mas não fecha a cozinha, exatamente. Então, assim, ó, tu tá aqui em um lugar. Mas não pode ser aquela coisa. Você tem que tirar aquela ideia de cantina de igreja, meu irmão. Sabe aquela coisa que a gente cresceu? A cantina da igreja, a tia da cantina. Meu irmão, que cantina, meu irmão? Tem que fazer um café de excelência, alguém responsável lá atrás, um empresário lá atrás que não vai dar comida de graça. Não é o pastelzinho de vento, fritinho, cheio de gordura, da banha guardada da semana, do óleo frito em 400 vezes ali, ó, rançoso. Não, meu irmão, é isso aí que... E o pior é que traz isso para dentro da igreja. A cantina fez uma promoção lá no Natal, né? Guarda o óleo para Páscoa. Ô, meu irmão, isso é igreja. E a igreja, deixa eu olhar para você aqui, ó, a igreja faz isso.
O pessoal fazia isso mesmo, irmão. Tu acha que não? Guardava na cozinha, na geladeira, aquela coisa fritada, depois quando começava a esquentar. Por quê? Por causa daquela mentalidade de cantina, aquela coisa de escassez. Não, é assim, ó. É coisa fresquinha na hora. É um café bonito, mesa bonita, ambiente bonito, para o pessoal entrar ali, conversar, interagir. Com internet livre, para o pessoal logar e fazer a selfie que gosta de fazer, porque é a tecnologia que o pessoal faz hoje. Aí sentar, sofá para bater papo. Um negócio assim. Pronto, ótimo. Maravilha. Tem espaço para fazer aqui? Tem. O que isso tem a ver? Isso traz comodidade para nós? Não, a ideia é avançar nisso para que traga crescimento. Porque senão a gente sempre vai ficar pensando nas nossas necessidades. Aí a cozinha, já falei, tem outras salas, tem salas aqui sobrando, né? Que estão só criando poeira. Porque estavam cheios de projetos, e quando a gente começou a falar sobre Torá, os nossos projetos vazaram para outras igrejas. E tu acha que eles estão projetando nas outras igrejas? Não. Porque não era o projeto que eles carregavam, é a coisa que carregavam em si, que combate aquilo que nós carregamos. E não estou falando nem de demônio, meu irmão, estou falando do espírito da Grécia, o conhecimento das coisas na mentalidade deles, a mentalidade greco-romana, que quer uma religião e não quer uma ação. Torá não é religião. Torá é mudança da tua vida primeiro, da tua casa, e entrar no propósito do eterno para retificar o mundo e aguardar a vinda do Mashiach. Eu quero que Yeshua venha. E se eu não apressar a vinda dele, como Paulo fala, apressar a vinda dele, né? Vem Jesus, vem Jesus. Ele que está apressando assim, bora Jesus, bora, apressando. Jesus, vem. Não, apressar a vinda dele é trabalhar para que as pessoas vejam ele em você. Nas coisas mais simples, num café que você serve, num espaço que você tem, as coisas podem ser organizadas aqui. Né? Quando souber quando tem que passar pela tribulação, vão desistir de que Jesus é. Não, Jesus fica mais. Só que o problema é que as pessoas não entendem isso. Certo? Vamos continuar aqui na nossa paraxá. Eu quero dizer assim, ó, projetos, meus irmãos, têm que ser desenvolvidos. Eu olho para esse negócio e fico pensando aqui, ó. Eu falei para minha esposa, a nossa casa é no outro lado da cidade. Mas eu dizia para ela que eu queria construir a casa aqui no lado. Daí o pessoal dizia assim: Ei, Deus livre, imagina, o pastor no lado da igreja se incomoda. Como se incomoda porque eu tenho 3 pastor alemão? Solta no pátio, quero ver eu me incomodar. E Billy, que é o mais perigoso ainda dentro de casa. O Billy. Nós temos ali. Como o pastor se incomoda? Solta no pátio, não tem encontro, meu irmão. O Billy é o mais. Como é que é? Até nós descobrimos um tempo atrás, né, que a gente chamava de Billy, daí que o Billy é o nome do Billy Graham, né? O nosso evangelista lá de casa. Ele evangeliza todo mundo. Quem chegou lá não foi mordido por ele, ele não recebeu recebe a marca, né? São marcados pelo evangelho do Billy Graham. Então, William Franklin Graham, né? O nosso cachorrinho. E a outra é a Hannah, o Luther, que nessa parte eu era meio ainda. Quando o Luther veio, eu ainda estava. É Martin Luther King, né? É o Martin Luther King. E agora tem o Zebulon, que agora eu já estou bem convertido. Aí o Zebulon já vai trazer a riqueza para essa casa, né? Então são 3 pastores alemão e um piquenês, que é o mais bravo de todos. Irmãos, se eu pudesse ter a casa aqui no lado, eu fazia todos os meus projetos aqui dentro da igreja. E seria bem mais barato ter feito isso, analisando por menores, do que ter construído distante, né? Mas está tudo bem, sou muito grato pelo que Deus fez e onde eu estou. Só que até nessa mentalidade de achar que o pastor morando na igreja é o caos. Um pastor morando perto da igreja é o caos, vai ser perturbado, não vai ter paz. Como não vai ter paz, meu irmão? Eu não sou pastor de igreja americana, com todo respeito aos americanos que estão aqui, mas sabe aquela ideia antiga que o pessoal saía tirar o leite lá, ia para a escola bíblica dominical de manhã, e o pastor tinha que fazer uma procissão, né, uma via sacra, visitando todos os irmãos, e comunidades pequenas que no máximo 100 membros já estava atrapalhando. Não é isso que nós pensamos.
Exatamente, o Alexandre falou aqui a respeito da idolatria do pastor, né? E ainda existe isso, queridos. Antes era uma idolatria do pastor que resolvia tudo que tinha que resolver. O empregado, o servo, né? O servo sofredor, era o pastor, né? O servo sofredor, que ele tinha que fazer tudo porque ele era pago para a igreja por isso. Hoje em dia ele é o artista. Então, a idolatria é outra. O meu pastor é o famoso. E aí nenhum deles consegue cumprir o propósito com essas coisas. Nós precisamos avançar nisso. Mas vamos lá, queridos. É bom conversar com vocês aqui, trazer essas realidades. Então, nós temos dois aspectos. A gente consegue estar no mundo físico e no espiritual. O físico é a materialização do espiritual. Se você está conectado com Deus, você está conectado com a capacidade de desenvolver projetos de Deus. E tudo que você fizer, tudo que você tocar, não vai ter o toque de ouro, não vai ter, mas vai ter o toque do Senhor, vai transmitir o DNA do céu para a terra. Tudo que você fizer tem que transmitir o DNA do céu para a terra. Então, a tua cabeça, os teus projetos, tem que pensar em comunidade. Eu não quero vender uma ideia de um Israel inexistente. Conversava com a minha esposa esse dia que, às vezes, quando as pessoas vão para Israel, eles imaginam um povo de Israel do lado do templo. Mas lembra que o povo do deserto também era complicado. Gente sempre é gente em todo que lugar. Mas o princípio que eu vejo que eles têm é que nós não temos. E as pessoas que chegam lá têm que se adaptar a isso. A comunidade de Israel, começando pelos kibbutz. Quando você chega lá nos kibbutz, todo mundo que está chegando por lá tem que viver em comunidade. A primeira coisa é a horta comunitária, é alimento comunitário, tudo aprendizado comunitário, e não tem nada de ninguém, e não é socialismo. Não tem nada assim que é exclusivamente meu, mas eu me esforço para a manutenção de todos. Se você vai fazer aliar, retornar para Israel, lá um judeu, você passa pelo kibbutz primeiro. E aprende a viver em comunidade. O senso da comunidade, do cooperativismo, não do cooperativismo esse, que eu estudei cooperativismo e sociologia, a ideia é muito legal, mas quando passa pela mão do homem e da liderança, ela acaba virando em cooperativismo, visando... A ideia cooperativa é boa, mas os lucros que as pessoas almejam faz com que uns pisem no pescoço de outros para conseguir estar à frente. Então, tudo que o homem cria fora da Torá, ele vai ter a mancha do maligno. Agora, quando você cria em cima da Torá, você tem a bênção de Deus. Por isso que ele fala para você seguir em cima das coisas. Quando eu me desgasto falando em Torá aqui, eu não estou dizendo que eu sou o cara que cumpre todos os 613 mandamentos, estou de talit o tempo inteiro, com meu kippá toda hora, e que eu não deixo de fazer nenhuma das orações do dia. Não, queridos, eu não sou assim. E nem quero ser desse jeito. Eu não quero me tornar um religioso. Eu quero que a minha mente seja a mente de Yeshua. E que tudo que eu fizer nessa terra abençoe pessoas. Abençoe pessoas. E não só a minha casa e a minha vida. Já tentei fazer isso por outras vias, me dei mal. Agora eu aprendi que é pela Torá que a gente faz as coisas. Alma vivente, Nefesh Hayah. Embora animais também sejam chamados de alma vivente, em Gênesis 1:24, o texto hebraico distingue a alma humana com o espírito falante, Targum, indicando uma capacidade superior. A mortalidade da alma. A alma humana depende do espírito de Hashem para existir. A ideia da imortalidade inata da alma não é bíblica, mas um conceito filosófico grego. As escrituras ensinam que a alma é mortal e pode ser perdida, conforme Ezequiel 18:4 e 20 e Mateus 10:28. Apenas Deus tem a imortalidade em si mesmo, conforme Timóteo 6:16. Então, perdão. A imortalidade da alma não é algo que está na alma em si, como algo independente. Vida eterna é quem tem uma Mashiach. Senão, não vai ter. Gênesis 2:8-14. O jardim do Éden e seus recursos. E Deus plantou um jardim ao leste no Éden, e lá ele colocou o homem que ele havia formado. E Deus fez todas as árvores crescerem do solo, agradáveis à vista e boas para comer. Da mesma forma, no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O nome do primeiro é o rio Pishon. O ouro daquela terra é bom. E existem bidélio, ônix,
E o nome do segundo rio é Gihon. Gihon. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. E o quarto é o Perat. As três áreas terrestres. Os textos sugerem três áreas: o jardim, o Éden e o resto do mundo. Paralelo com o templo. Essas áreas correspondem às três partes do templo: Santo dos Santos, lugar santo e pátio. O homem foi colocado para servir como sacerdote no Santo dos Santos da terra. Agora você começa a entender qual é que era o serviço. Por que que, olha que paralelo importante. Por que que Deus dá a sentença para o homem? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Porque nenhum sacerdote pode suar no seu serviço, mesmo depois do pecado. Lembra disso? Que para trabalhar como sacerdote dentro do tabernáculo ou dentro do templo, não podia suar. O suor não é uma questão de castigo divino apenas, né? O suor, ele é uma coisa que tem no nosso corpo, é um sistema do nosso corpo. Entretanto, para trabalhar para Deus, não pode ter esforço humano, apenas dependência divina. Quando nós nos esforçamos para desenvolver o que é espiritual, nós estamos confiando no nosso braço e não estamos dependendo de Deus. As coisas espirituais não são pesadas. Não, isso aí, falou melhor, o pastor Gerard perguntou. Então, esse suor que a Bíblia está dizendo não é o suor da regulagem da temperatura que existe no corpo. Não é esse suor. Agora, o que está acontecendo? Que está falando do esforço, da energia empregada, do desgaste do que você vai ter que ter. Você não pode. Agora, antes a comida era provisão. E ele trabalhava. Adão foi chamado a trabalhar no jardim. Compreenda isso. O trabalho não é maldição. Maldição é o pecado, que tirou a essência do trabalho. O trabalho passou a ser, então, não algo que dependia de Deus, que era o trabalho sacerdotal. Meu Deus. Olha só, você foi feito para desempenhar um trabalho sacerdotal, aonde o teu esforço não tinha peso algum, apenas a dependência e a obediência do Senhor. Obedecendo, você trabalhava sem suar e Deus provia na sua vida. Após o pecado, aí mudou. Você vai ter que suar agora, vai ter que sair do teu braço o recurso. A terra vai dar espinho, vai dar abrolhos. E você vai ter que trabalhar com suor. Até que voltes ao pó. Mas quando Mashiach vem, Yeshua, o que ele faz? Ele nos dá a capacidade de trabalhar com a intenção correta. O suor não vai ser tirado. Porque agora nós vamos ter que nos esforçar, porque isso é uma herança adâmica. Ele não anulou o aspecto do impacto que o trabalho... Obrigado, filho. Que o trabalho traz. Mas mudou agora a intenção do que você está fazendo. No Mashiach, nós podemos voltar a trabalhar para Ele sem o nosso esforço. Porque Ele nos devolve de volta para o lugar de onde nós saímos. O que quer dizer trabalhar sem o esforço? Saber que o que é espiritual, o que é sacerdotal, se move pela obediência aos preceitos de Deus e não pela força do teu braço. Vou repetir. O que é espiritual, o que é sacerdotal, se move pela obediência aos preceitos e não pelo esforço do teu braço. Por que está cheio de estratégia humana que dura um tempo e passa? Dura um tempo e passa. E falávamos antes aqui sobre isso. Esforços que nós desempenhávamos em encontros, em coisas assim que desgastavam e nós suávamos e os resultados não chegavam a 10%. O que acontece? Homem tentando fazer no seu braço aquilo que Deus disse que é para confiar nele. Voltando à mentalidade adâmica e esquecendo o preceito do Mashiach.
O que é espiritual se resolve com oração. Aí agora o pentecostal dá uma cambalhota para trás e fala língua estranha. Eu disse, é joelho no chão. Não, meu irmão, esse joelho no chão é importantíssimo. Mas se tu botar o joelho no chão sem um alinhamento, vem aquele versículo bem específico de Yeshua. Não é por muito falar que sereis ouvidos. É por ter direcionamento. Não é o cumprimento, a extensão da sua oração que Deus aceita. É a sua conectividade, diretividade dentro do preceito. Pai, tua palavra diz assim. Eu estou me colocando aqui conforme tua palavra diz. Eu quero declarar isso sobre minha vida, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida não sei o que lá. Em nome de Yeshua. Amém. Como assim? Eu vim para uma vigília. Nós temos que sofrer, nós temos que orar até o dia clarear, nós temos que ver o céu mover, os anjos têm que descer. Vem cá. A palavra correta. E a intenção correta. Só que a intenção correta não é a boa intenção que vem do teu espírito humano. Eu não estou menosprezando, queridos, a tua oração, nem a forma como você viveu. Eu estou dizendo para vocês é que às vezes você fica achando que era... O detalhe é que nós achamos que o tempo com Deus é tempo de oração. Não é. Tempo com Deus é tempo com Deus. Como assim? Tira a tua cabeça das coisas materiais e se conecta no eterno. Agora eu olhei para o pastor Vanderlei que faz caminhada todo dia. Em vez de estar pensando na família, nos negócios, nas atividades, aquela hora de caminhada ali, simplesmente desliga e fica só pensando nas coisas de Deus. Meditando na palavra o tempo todo. Meu irmão, acabou. É assim, ó, assim, ó, muda tudo na sua vida e ao seu redor. Fica ali, Senhor, olha, fica em gratidão. Obrigado, Senhor, obrigado porque eu estou aqui com 70, quase, passei dos 70 já, com vida, com saúde, caminhando aqui, quase que uns guri novos nem conseguem caminhar. Eu te agradeço porque é o Senhor que é a minha força. Eu te agradeço porque o médico disse que eu ia ter que comer, ia passar o resto da vida, foi a expressão que o médico disse, nunca mais vai poder comer outra coisa. E eu estou aqui, eu como bem, eu me alimento bem, eu vivo bem, porque a tua mão me sustenta. Ô meu irmão, 1 hora fazendo isso, só pensando nos benefícios. Obrigado porque hoje está frio e eu estou aqui podendo caminhar. Está quente, eu estou podendo caminhar. Obrigado, Senhor, porque eu estou vivo nessa terra. Isso aí, meu irmão, isso é tempo com Deus. Estou falando aqui pela vida do pastor Vanderlei, porque ele caminha todo dia. Então, olha só. Não, mas daí tu chega em casa, não, eu tenho que fazer o meu devocional, eu tenho que fazer minha religião, eu tenho que me trancar no quarto e ficar... E nesse momento também, nessa caminhada, ora em língua estranha, vai orando lá e vai fazendo esse momento. Meu irmão, seja leve. Ame a palavra. Meu irmão, se tu tá junto comigo todas as manhãs, não tem como alguém te acusar de não estudar a Torá. Olha aí. Olha aí, o pastor Maneiro disse que na geração dele, o que mais durou foi o pai dele, que durou 65. Ele vai fazer 77 agora. E meu irmão vai romper os 80 caminhando, assim, ó. É. Não, o irmão Walter é de carro, é de bicicleta. Quantos anos, irmão Walter? 18 já? 18 depois de 70? 77 irmão fazer. Irmão Walter, irmão já fez 80? Hã? 81. Ah, o senhor não fez nenhum bolo para nós, deu bolo em nós nos 80, né? Ah, é 18, olha aí, ó. Ah, é, soprar, o bolo era redondo, daí ele deu o bolo. Né? 81, irmão Walter, e nessa força aí, ó. Isso aí, ó. Então, meus irmãos, o nosso trabalho, filho, é com a intenção correta. As duas árvores centrais, a árvore da vida representa a Torá, a instrução divina,
que é chamada de árvore da vida em Provérbios 3:18. Agora dá nó, né? A árvore da vida é a Torá, né? Tá, mas quem é a Torá? E a Torá se fez carne. Quem é a árvore da vida? Yeshua. Eu não estudo a árvore da vida, isso é cabalístico, esotérico. Pois é. Tá perdendo. Fica com essa tua Torá, que eu vou seguir com a minha Bíblia, seu herege. Assim, tá bom. Tu tá rejeitando, sabe quem? Yeshua. A árvore da vida, a Torá. A árvore do conhecimento do bem e do mal constitui a prova de que o mal já existia no universo, mesmo que invisível ao homem. E agora aqui, não está falando nessa paraxá aqui, mas eu quero falar para você, deixa eu ver se é o nosso horário, que eu me empolgo aqui, né, meus irmãos? Não, ainda temos dentro do horário. Estamos dentro do horário. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia não fala, mas ela era acessível ao homem. Deus disse, não toque, porque havia uma ordem ali. Alguns comentários que eu já estudei, diz que ela foi preparada para depois do tempo de descanso. Porque Deus ia tornar o homem, aquilo que Satanás falou, ele não mentiu totalmente, ele só enganou. Ele diz assim, ó, se vocês tocarem, não, é certo que não morrereis. Mentira. Diz assim, ó, é que Deus sabe que no dia que você der a comer, você será igual a ele. E a primeira coisa que Deus diz, depois que Adão comeu, agora o homem é como um de nós. Então, olha só, a ideia de Deus não era que o homem fosse igual a ele, assim como o Machia é igual ao Pai, eu e o Pai somos um, e nós somos um no Machia, nessa unidade de consciência, de sentido e de vida. Então, a árvore do conhecimento viria para o homem. O conhecimento do bem e do mal viria ao homem no momento certo, não naquela hora. A ordem não mexe, porque tinha um período para todas as coisas. Há tempo certo e um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Tá? Vamos seguir aqui. Os 4 rios da abundância. O ambiente original era de abundância. Escassez é resultado da maldição. Grava essa frase. Pobreza, meu irmão, não vem de Deus. É maldição. Não é um sentido que Deus assim, não vou criar pessoas pobres. Não é maldição. Pichon significa transbordar, espalhar, abundar. Rashi associa ao Nilo. Gihon associado a trovão. Rashi 54. Hidekel, suas águas são agudas. O significado das palavras, né? Perate, relacionado a frutas, peri. Peri hagafen, né? Frito da vide, que a gente faz na oração para abençoar o suco de uva. Ouro. A menção de ouro indica que a riqueza material não é má em si mesma, mas boa, e seu valor é conferido pela Torá. O amor ao dinheiro, sim, é a raiz de todo mal. 1 Timóteo 6:10. Gênesis 2:15-17. O propósito do homem e o primeiro mandamento. Aqui, queridos, lembra que a gente está lendo uma aliá, né? A gente pegou a Paraxá e estamos indo aqui, estamos na 4ª aliá. Eu estou louco para chegar ao 5º aqui e não chega. Está longo esse negócio. É que eu fico falando demais, né? E daí dá problema. Mas eu quero ver se termino ela aqui. Então Deus pegou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidar dele. Deus ordenou ao homem dizendo, de cada árvore do jardim você certamente comerá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá, porque no dia em que você comer, no dia que você comerá dela, certamente você vai morrer. Propósito inicial, cultivar e cuidar. Essas 2 tarefas são fundamentais para o sucesso de qualquer obra viva. Extensão, cultivar, multiplicar-se e espalhar a beleza do jardim pelo mundo. Proteção, cuidar, proteger de influências negativas. O mal já existia e o homem foi incumbido de combatê-lo. Certo? Então você foi chamado a combater o mal. E cultivar aquilo que Deus estava dando no jardim.
para você. O que mudou para hoje? Nada. Você cultiva o que você recebeu do Eterno e combate o mal. Quem estuda no Davar viu que nós falamos agora na terça-feira que passou a respeito do que é o Mashiach. Uma das missões do Mashiach é combater o mal. E, na verdade, ele vai mais do que combater, ele vai extirpar o mal da terra. Se nós somos a imagem de Yeshua, né, a estatura, a medida, a estatura dele, nós também temos a mesma missão. Por que Yeshua manda você expulsar demônios? Porque ele diz assim, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Ele está dizendo, o meu reino é um reino que não vai ter mal. Você recebeu o poder e a autoridade para expulsar o mal do mundo. Não é para ficar famoso, não é para se achar o exorcista gospel, é para você expulsar o mal do mundo. Eles têm capacidade e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do maligno, e nada, absolutamente nada, lhe fará dano algum. Por quê? Porque no poder do Mashiach nós temos a autoridade de expulsar. A mesma coisa que foi dado lá no início. O princípio da bênção araônica. Hashem te abençoe e te guarde, refletindo a extensão de proteção. O primeiro mandamento divino, a palavra ordenou, tzavá, aparece pela primeira vez sendo a raiz da palavra mandamento. Mandamento positivo, comer de todas as árvores traz bênçãos. Mandamento negativo, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal traz consequências. Deixa eu só reiterar uma fala aqui, né, que talvez eu trouxe confusão para tua cabeça. Eu disse que era para o homem comer a árvore da vida e ele comeria da árvore do conhecimento do bem e do mal posteriormente. Não que ele fosse comer da árvore, mas ele receberia o conhecimento do bem e do mal posteriormente, depois do período em que ele foi proibido. É para você não pensar que, como assim Deus proíbe, depois ele não desproíbe? Não, a questão de como isso ia se apropriar do homem. Talvez eu me expressei errado aqui, porque agora vem na minha cabeça aqui. Porque depois eu fico dizendo para você que você pode comer da árvore do bem e do mal. Deus diz, mas peraí, Deus diz que não pode e o Agnaldo está dizendo que ele pode. Não, o que eu estou querendo dizer para você é que teve uma restrição, e essa restrição, ela se concluiu, né, eu estava falando aqui da sentença de Deus, por causa daquilo que Satanás disse, quando você comer isso, você se torna igual a ele. O objetivo de Deus é que você seja igual a ele. Amém? Entendido isso? Esse conhecimento do bem e do mal estava retido e restrito na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas esse conhecimento é que me vem sempre a ideia da árvore da vida, né? Tu vai ver Keter, Rochma, Binah, e aí depois dá At no meio. Então, na conclusão das três, você recebe o Da'at, que é o conhecimento. Tá? Então, não quero aprofundar demais, porque às vezes eu falo coisa que na minha cabeça tá bem certo, e aí depois eu posso falar uma coisa que fica errada. Sim, ele tinha. Ele é a árvore da vida. Então, na árvore da vida mesmo tem um conhecimento que se expressa. E nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e tudo mais, né? Agora, o que é bem e o que é mal? É sempre uma escolha. Né? Mas só para falar aqui que não quer dizer que eles iam trepar na árvore do conhecimento do mal e comer lá das frutinhas. Eu estou dizendo que esse conhecimento restrito não era para aquele tempo. Ele comeu prematuramente de algo que ele receberia no futuro. Ficou claro agora? Isso. Isso, boa. A Neuza colocou aqui que seria a primeira mudança de DNA, o fato de ele ser desobedecido e comido. Exatamente. Houve a primeira mudança, que limitou a vida do homem, né? Justamente, ele não tinha, ele carregava a eternidade. E não era, exato. E ele comeu, como o Alexandre falou, por desobediência, ele
cortou algo que Deus tinha colocado como permanente. Exatamente. Não, assim, ó, é a paraxá de ontem, né? Então, assim, ó, não conseguiu ver, mas que bom, tu já está conectando tudo ao que a gente falou ontem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Depois disso, lá em Reis vai falar que Deus manda destruir, porque eles começaram a queimar incenso para a serpente. Aquela mesma serpente que livrou eles trouxe salvação, e quem olhasse para a serpente seria salvo, eles guardaram. E mais tarde Deus mandou destruir porque eles estavam queimando incenso. Levantaram ela e começaram a queimar incenso em adoração. A palavra serpente e Mashiach têm a mesma raiz, mostrando que Yeshua é o Mashiach que veio para trazer salvação e para ser um antídoto, porque a mesma palavra também de Mashiach e serpente, eles começam Aí eu fiz uma gematria na aula de ontem, não vou falar tudo de novo, mas também tem uma promessa em Gênesis 3 que diz que ela feriria o calcanhar. E aí calcanhar vai falar sobre... A gematria dele fala sobre 2 vezes a palavra Deus, que é 86. Então está falando da ação de Deus duplamente ali no seu Mashiach. E calcanhar também está falando sobre Yaakov. Então, que ele feriria o calcanhar, que era o povo de Israel, que são as nações. E quando tu pega Yaakov e fala das nações, quais são as nações, as 10 nações perdidas? Está lá em Efraim. Toca em nós. Então, o veneno da serpente estaria no calcanhar, tocando todas as nações. Mas o Mashiach vem e esmaga a cabeça dela, dando a finalização. Então, só que o Mashiach não é para ser adorado. E o próprio Yeshua pega essa palavra, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, ele usa a mesma expressão. Aí tem mais uma doutrina profunda para aqueles que ainda insistem em dizer que Yeshua tem que ser adorado. Não existe a palavra adoração para Yeshua na tua Bíblia. O que está lá quando fala que ele foi adorado é uma mudança por Roma. A palavra é reverenciado, é cultural, que toda autoridade seja reverenciada. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yeshua é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus, Pai. Então todo mundo vai se dobrar. Parece que são coisas tão simples, né? Só que isso aí foi muito forte ontem, porque parece que... Deixa eu só concluir aqui, ó. Parece que é tão simples. Pega o microfone para te falar ali. Parece que é tão simples as coisas, mas olha só, desvirtuou o propósito da serpente e Deus mandou destruir ela, porque o povo estava corrompendo. Queimar incenso é orar nos dias de hoje. E Yeshua, Roma transferiu para ele uma deidade que ele não veio representar. E toda a oração, parece que é tão simples. Não, a gente só está adorando, a gente só está louvando, a gente está orando para ele, mas ele não foi criado para isso. Assim como a serpente teve que ser destruída, eita que isso aqui é forte, a ideia desse Jesus que é adorado precisa ser destruído para que venha a verdadeira adoração no meio do seu povo. E ele vem. Porque se ele vier para ser adorado, ele não consegue ser o Senhor de toda a terra. Ele não vai ser o imperador. Olha a diferença, ele é o rei de toda a terra, não o imperador ou o faraó, que diziam que era governante e Deus. Não, ele não vai dizer. Ele é o governante e filho de Deus, que está preparando a terra para devolver para o seu pai. O que eu ia dizer é que, através disso, né, o que Roma fez? Fez com que a idolatria entrasse, assim, com tudo, né, nas igrejas, na nossa vida, porque a gente adora Jesus, a gente adorava Jesus e a gente não deveria fazer isso. E é uma desconstrução, que essa ideia que Jesus não é Deus, é forte. Eu lembro que há 4 anos atrás eu estava dando aula de ensino religioso e veio um livro base para nós, totalmente romano. E lá falava, eu lembro que eu trouxe até, eu comentei contigo na época, e eu fiquei assim impressionada, e a minha reação naquele momento foi como a Igreja Católica quer roubar tudo da gente, porque lá dizia que
quem criou, e a teoria da Trindade era uma teoria que padres criaram. Lá naquele livro dizia isso, né? E eu fiquei indignada, porque eu disse, como assim? A Trindade não é algo da Igreja Católica. Mas eles mesmos sabem disso. Só que a gente é tão ignorante nesse aspecto que a gente aceita tudo pronto, sem questionar, sem ir atrás, sem perceber. É uma coisa interessante assim, ó. É muito complexo isso, porque nós recebemos, estudando hoje, olha, deixa eu explicar para vocês aqui. A teologia católica é a mesma teologia protestante. A mesma teologia católica é a teologia protestante, trazido pelo padre chamado Martim Lutero, que só tirou as estátuas, os ídolos dali. Ele falou, as 5 sola que ele falou, as 95 teses, teve sua importância, queridos, teve sua importância, mas não mudou a estrutura. Eles continuaram. O que mudou? Tiraram os santos da igreja, mas não tiraram os santos das pessoas, né? Fecha parênteses. E ordenaram o casamento entre sacerdotes. Essa é a diferença total. O restante, a doutrina, a questão do purgatório, só não se tirava mais. As indulgências, ele não gostou disso. Então não tinha mais indulgência para tirar ninguém de lá. Então são nuances pequeninas que mudam, mas toda a estrutura continua a mesma, batizando criança, fazendo um monte de situação. Isso foi passado para nós. Aí depois o protestantismo recebeu essa teologia, passou para todo batista, metodista. Metodista ainda teve mais o avivamento lá de Wesley, mas o tradicional nem crê no avivamento. Tem a metodista wesleyana, tiveram que criar porque a metodista tradicional não crê no avivamento do Espírito que Wesley viveu. Então, assim, ó, a religião faz uma confusão. Posteriormente a isso, com toda essa doutrina, os batistas também levam a mesma coisa, colocando doutrinas e dogmas deles, cercando mais para proteger os seus fiéis. E não foi mal, mas debaixo da mesma ideia. A trindade desenvolvida, toda essa questão da deidade de Yeshua, enfim. E o que complica um pouco aqui quando a gente começa a estudar? A gente tem que ter um critério muito bom, porque ele fica assim numa linha tênue, né? Preste atenção nisso. Ó, a linha tênue entre quem é o Mashiach. Enquanto que um judaísmo ortodoxo quer dizer que ele é simplesmente um homem comum. O judaísmo messiânico, de fato, não aquele que é mais cristianizado que judaico, ele vai dizer que ele não é, ele é uma emanação do divino, mas não é o divino. O que quer dizer uma emanação do divino? Para você pode dizer, fica na mesma. É mais fácil dizer 100% Deus, 100% Deus, porque tua cabeça já acostumou. O que é uma emanação? Deus queria se revelar à humanidade. Ele não podia se revelar à humanidade na sua glória. Para poder existir o nada, ele teve que se retrair. Porque ele é tudo em todos, a palavra fala isso. Então ele se retrai e cria o nada para poder criar alguma coisa. E aí depois ele manda o Cave, que é esse raio de luz, esse feixe, que é o próprio Mashiach, e cria as coisas a partir daquilo ali. E dele cria Adão Kadmon, que é o homem primordial. O homem primordial é um modelo, que a partir daquele homem ele faria toda a humanidade. A imagem e semelhança que nós temos é a imagem e semelhança desse protótipo que ele fez. Porque Deus é espírito. Como que nós vamos ser iguais a Deus? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Tá, mas Deus não tem imagem? O velho barbudo se foi, Deus não faz... Então, não tem imagem. Tem Adão Kadmon. E desse protótipo que ele fez, o filho, por isso que em Romanos 8, 29 diz que ele é o filho, que ele fez o filho para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. A partir daquele ali seríamos criados da mesma forma. Então ele é uma essência divina. E a partir de criar Adão Kadmon, ele cria o mundo. Cria a Torá e pela Torá cria o mundo. Primeira criação, não criação ou geração, que as pessoas querem dizer, foi o Mashiach. E daí você vai dizer, ele saiu de Deus. Aí o pessoal vai dizer, Yeshua é eterno ou não é eterno? Ele é a essência da manifestação de Deus. Mas ele estava na eternidade com Deus. Vamos dizer assim, vou falar num exemplo bem simples aqui. Eu sou homem e tive 2 filhos.
certo? Caleb e Gabriele já estavam em mim antes deles nascerem? Sim ou não? Sim. Agora Caleb é Agnaldo? Gabi é Agnaldo? Não. Eles são seres independentes gerados. Claro que no meu exemplo ele é fraco, mas você consegue entender que já existia uma semente colocada por Deus no homem que traria a vida, a essência das almas que já estavam colocadas, preparadas para esse tempo na vida da Gabriele e na vida do Caleb. Mas eles carregam meu DNA, tem toda uma situação real, mas eles não são eu. Eles são eles, independentes. Yeshua existia em Deus, mas você também. Todos nós existimos em Deus, até que ele sopra. Agora, se todos nós existimos em Deus, antes de tudo, somos todos deuses? Não. O que difere, então, Yeshua? Yeshua, o que difere ele? Que ele foi criado como modelo de todos. E ele criou o mundo pela sua palavra. Deus falava e disse Deus, né? Elohim, haja luz. E quem trabalhava nesse processo? A palavra viva. Por isso que você tem que estudar o que é essa palavra da VAR, né? Que é essa palavra criativa de Deus. Ia falar alguma coisa? É que tu levantou a mão, eu vi que tua mão levantando, foi coçar aqui. É a palavra. Sim, tu tem que mudar totalmente um conceito para poder entender quem é Yeshua agora nesse processo. Só que isso em nada, ele ser Deus, o que é, é deixa eu aprofundar, não, nem vou entrar nessa parte, senão a gente vai sair. Eu vou explicar essa questão dele se fazer carne, tabernacular, mas vamos lembrar que a gente está no nível Pechat aqui, estamos na Paraxá. Propósito da mitzvah, os mandamentos são ferramentas para o relacionamento íntimo com Deus. Receberam uma mitzvah, uma comissão divina, elevando o homem a colaborador consciente de Hashem. A obediência eleva, a desobediência reduz. A árvore do conhecimento representava o conhecimento da soberania de Deus. Ao obedecer à proibição, o homem demonstraria quem era o Senhor da sua vida. Era também a manifestação da liberdade de escolha do homem. Certamente morrerás. Essa consequência é a morte, que é a desintegração dos elementos vivos. As escrituras falam de 3 tipos de morte: morte espiritual, separação do espírito humano da fonte da vida; morte física, quando o espírito sai do corpo; e morte eterna, segunda morte, consumo total no lago de fogo. E aí tem todas as referências que vocês podem ver. A interpretação no dia de que dela comeres. A morte espiritual imediata. Adão e Eva experimentaram uma ruptura na relação íntima com Deus o dia em que pecaram. A primeira mudança no DNA, como a Neuza falou ali. Dia com 1000 anos. Um dia para Deus pode significar 1000 anos, conforme o Salmo 94. Adão não viveu um segundo milênio. Morreu com 930 anos, cumprindo a profecia de morrer no dia em que pecou fisicamente. Olha aí para você entender como é que ele viu tanto se ele morreu no dia que ele não chegou a completar um dia dentro da estrutura divina. A gente poderia viver muitos mais dias. Nasceu para ser eterno, morreu jovem com 930. E é aquilo que a palavra chama ancião de dias, né? Então,
Ele morreu no dia. O dia em que você comer, vai morrer. Então ele morreu ainda antes dos 1000 anos. Compreenderam o que está falando a Escritura aqui sobre morrer no dia? Adão, a tradução, Adão pode ter morrido exatamente no dia de seu aniversário, uma sexta-feira. Exatamente, não entrou no Shabat. A criação da mulher, o casamento, deixa eu ver o horário aqui, queridos, eu acho que nós vamos ter que parar por aqui. Já... 70, 930 até 1000 são 70. Não, mas as semanas de Daniel estão falando de semanas de anos. Está mais ligado com o jubileu e com o período dos 120 que Deus fala posteriormente ali. Que o homem não viverá, serão os seus dias 120 anos. Aí tem uma conexão direta com Daniel. Deixa eu ver aqui. Meu irmão. Mas vamos continuar no próximo encontro nosso, senão nós vamos cansar vocês demais aí. Paramos em Gênesis 2:18. É logo após a tradição. Slide 85, equipe. Dá uma olhada aí. 85. Vamos estudar. Eu não estou com pressa, né? Se vocês estão com pressa, no sentido de correr, né, com a matéria, eu acho que é importante a gente ir devagarinho assim, e aí a gente recebe muita coisa. Amém, queridos? Deixa eu orar com vocês aqui. Deixa eu dar uma olhadinha para vocês de novo. E não, vamos manter assim, né? Acho que tá bom o ritmo. Claro que então tá bom, se tá bom, eu quero que você aprenda, né? Porque vai saber, né? Se a gente vai ter tempo de voltar para estudar tudo isso aí de novo. Até terminar todas as paraxá. Nós temos um ano aí de paraxá. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esse tempo, por esse momento, pela tua palavra que é viva, e que o Senhor possa estar abençoando cada um dos teus filhos nesse entendimento, e que as coisas novas que o Senhor tem para nós sejam colocadas e o que é velho removido, para que sempre tenhamos novidade de vida em nós, segundo a tua Torá. Nós abençoamos esse tempo, a vida de cada um, em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém, queridos. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.